Dia, quarto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Daremos continuidade aos estudos sobre os substantivos. Hoje iremos aprender duas novas classificações dos substantivos. É a atividade que está na sua página 26 e 27 do livro base, na página 13. E hoje utilizaremos o livro de língua portuguesa, também falando sobre os substantivos, atividade 1 e 5, página 92 até o 94. Bem-vindos a mais uma aula. Bom, o que nós aprendemos até agora sobre substantivos? Substantivos são palavras utilizadas para nomear. Então, o nome das coisas, dos seres que a gente conhece, são chamados substantivos. Então, casa, carro, né? Menino, Arthur, Thaís, Ana Júlia, professora, Eliane, escola, Campo Grande, tudo isso são substantivos. Então, são as palavras que a gente usa para nomear as coisas e os seres que a gente conhece. Eles podem ser classificados em masculino ou feminino. Os masculinos são antepostos pelos artigos o, os, uns. Então, o menino, um carro, tá bom? Tudo bem? E os femininos antepostos pelos artigos a, uma, as, umas. A aluna, as professoras. Lembraram? Tudo bem. Aprendemos também que os substantivos podem ser comuns ou próprios. Comuns quando se refere a coisas em geral, seres em geral, e substantivo próprio específico. Por exemplo, comum, menino, classificando substantivo próprio, André. Se o André é um menino, ele continua sendo menino, só que o André, ele já não é o Arthur, não é o Rafael, não é o Bruno, ele é o André. Então, é específico, especificamente o André, é um substantivo próprio. Menino pode ser qualquer um dos meninos, certo? Cidade, temos aí uma cidade. Comum, qual que é a cidade? Uma cidade, pode ser qualquer uma, mas se eu dou o nome a essa cidade, Curitiba, então essa cidade é um substantivo próprio. Cidade, qualquer cidade, mas se a cidade é Campo Grande, o substantivo próprio. País, se o país é qualquer país, eu não sei qual é esse país, classifico como substantivo comum. Mas se eu dou o nome, esse país é o Brasil, é a França, é os Estados Unidos, então o país é próprio, substantivo próprio, se eu tenho o nome dele. Tudo bem? Tá bom. Vamos continuar a partir daqui. No caderno de base de vocês, a atividade que é apresentada na página 13 está dizendo que é para você pesquisar 3 substantivos derivados e 3 compostos. E agora, professora? Não entendi nada que é para fazer, porque eu não tenho noção nenhuma do que é substantivo derivado e composto, né? E agora? A professora está aqui para te ajudar, tá bom? Sobre esse tema é a nossa aula de hoje. Então, olha lá, substantivo simples e composto. Vou dar uma explicação para vocês. Quanto à sua formação, o substantivo pode ser simples, quando ele é formado por um elemento único, e composto, quando ele é formado por mais de um elemento. O que isso quer dizer? Se eu tenho uma palavra de sentido completo, e essa palavra já dá o nome do substantivo que eu preciso, ela é simples. Sol. Uma palavra só, eu sei que o sol que eu estou falando, né, que fica lá no céu, então, é uma palavra simples. Já para eu formar a palavra girassol, eu preciso de 2 palavras. O gira, né, de girar, e o sol. Mas, quando eu junto elas, o gira não é o gira e o sol não é o sol. É uma flor. A flor amarela, linda, maravilhosa que a gente conhece, a girassol, o girassol. Então, o girassol é uma palavra composta, porque eu preciso de 2 elementos para formar uma palavra, o gira e o sol, tá bom? 2 palavras, 2 elementos formando um só, eu tenho um substantivo composto. Flor, se eu falo uma flor, a flor é linda. Então, se eu falo a palavra flor, eu penso em uma palavra, eu penso na flor e pronto. Mas, se eu falo beija-flor, eu preciso de um elemento e mais outro elemento. O beija, né, do beijo, e o flor, a florzinha aqui. Se eu junto essas palavras, eu tenho... Não é eu beijando a flor, né? Eu tenho um pássaro que se chama beija-flor. Então, eu preciso de 2 elementos para se formar a palavra beija-flor. Então, se eu tenho uma palavra simples,
tá? Uma palavra de elemento, um elemento simples com sentido completo, o substantivo é simples. Se eu preciso de dois elementos para formar uma palavra só, esta palavra pode ter hífen ou não hífen. Hífen é esse tracinho aqui no meio. Ela é um substantivo composto, ok? E quando o substantivo é derivado, professora? Para eu entender o derivado, eu preciso entender o simples, tá? Então, olha lá. O simples e o composto já está claro. Agora, a gente vai entender o que é o primitivo derivado. O primitivo, quando ele não se origina de uma palavra. Ele é a primeira palavra, ela é a primeira. E o derivado, ele se origina do substantivo primitivo. Exemplo, primitivo, dente. A palavra dentadura, ela é originária de dente. Ele existe porque o dente existe. Então, dentadura vem de dente. Se para formar dentadura eu preciso de uma palavra, um substantivo primitivo, então eu tenho um substantivo derivado. Chute, eu dou um chute. Chute, minha palavra é originária, então primitiva. Mas se eu tenho chuteira, para que serve a chuteira? Para você dar chute, né? Então, a chuteira, ela deriva da palavra chute. Logo, a chuteira é um substantivo derivado. Vamos lá, vamos fazer um exercício prático. No livro de vocês, na página 92, ele está dizendo assim, ele tem um banco de palavras e está pedindo para você classificar em substantivo simples e composto. A gente vai fazer junto para que você possa entender o que a professora acabou de explicar. Tenho 3 palavras, maçã, couve-flor e fruta do conde. Lembra-se que o substantivo simples é uma única palavra e o composto, quando eu tenho mais de um elemento, mais de uma palavra, para se formar uma palavra única, uma palavra só. Maçã, substantivo simples. Couve-flor, tenho 2 elementos, simples ou composto? Composto. Fruta do conde, eu tenho uma ou mais elementos, uma ou mais palavras. É substantivo simples ou composto? Substantivo composto, você acertou. Alface, simples ou composto? Simples. Grão de bico, um ou mais elementos. Mas tá ficando mais fácil agora, não tá não? Então, eu tenho um substantivo composto. E aipim? Aipim, para quem não sabe, mandioca, macaxeira, né? Mesma coisa. Simples ou composto? Simples. E o alho poró? Não é muito parecido com o alho que a gente conhece, né? Porque é uma folha assim grande, tem uma folha no final e parece um palmito, né? E aí a gente tem essa palavra, vocês acham que é simples ou composto? Composto, acertaram? Uau, parabéns! E aí, foi simples ou composto para você entender esse conteúdo? Foi simples? Diz para mim que foi simples. Continuamos, então, o que nós aprendemos lá na página 93 do seu livro. Para você completar, já fica a dica aí para você. Que há substantivos formados por uma palavra e há substantivos formados por 2 ou mais palavras. Exemplos, corre-corre, couve-flor, grão de bico. Os substantivos formados por uma palavra são chamados de simples e os formados por 2 ou mais palavras são chamadas de compostos. Muito bem. Aprendido isso, você já conseguirá fazer a sua atividade agora 1 e 4 do seu livro de língua portuguesa, página 92 e 93, e também a atividade 27 do caderno base. E agora a gente vai praticar também o exercício para fazer as atividades do primitivo e derivado. Vamos lá. Novamente no livro de vocês, tem esse banco de palavras aqui, está dizendo assim, ó. A palavra que deu origem ao substantivo. Então, nós temos o banco de palavras aqui, até a letra F. Se a palavra ela deu origem, então ela é um substantivo primitivo ou derivado. Se ela é originária, tá? De uma palavra, todas essas palavras que estão aí, elas são substantivos derivados, porque ela vem de um substantivo primitivo. Livraria vem de livro, logo, livro é um substantivo primitivo. Já livraria, que veio de livro, ela é um substantivo derivado, tá? Não existe livraria sem
o livro. Limoeiro vem da palavra limão. Logo, limão é um substantivo primitivo e limoeiro um substantivo derivado. Bem, tudo bem? Ficou fácil? Papelão vem de papel. Papel é um substantivo primitivo, isso mesmo. E papelão, substantivo derivado ou primitivo? Se você disse derivado, você acertou, porque papelão deriva do papel. Certo, gente? Acertaram? Fácil ou difícil? Excelente, né? Acertaram tudo. Agora tá fácil, não tá? Então, bora lá fazer o exercício. O que a gente aprendeu sobre substantivo primitivo e derivado? Que podemos formar várias palavras a partir de uma palavra primitiva. Exemplo, sapato. Sapato primitivo. Sapataria e sapateiro são derivados, porque vem da palavra primitiva do substantivo primitivo sapato. Logo, os substantivos que não são formados de outra palavra e que dão origem às novas palavras são chamados de primitivos. Da mesma forma, os substantivos que são formados a partir do primitivo são chamados de derivados. Muito bem. Agora você já vai conseguir fazer a sua atividade lá no seu livro de língua portuguesa, tá bom? Atividade 1 ao 5. E também na sua atividade 26 do seu caderno base, ok, pessoal? Se vocês ficarem com dúvidas, tá? Não deixem de me escrever. Um abraço para você, um excelente dia, que Deus abençoe a todos e continue usando máscara. Beijo!